Pessoal, bom dia. 21 de setembro aqui, sabadão, 11h20, né? Trazendo aqui um videozinho aí de filosofia. Agora tentando falar um pouquinho da IA, né? Inteligência artificial, assunto que está bastante em voga aí. O objetivo é a gente dar uma pincelada aí em alguns termos, né? Da inteligência artificial, como que a filosofia poderia ajudar, né? A gente primeiro limpar o terreno aqui, uma coisa é a IA aplicada, né, são os algoritmos aí, é o uso da IA no dia a dia, resolvendo problemas, né, a gente vê diversos campos aí, previsões, né, de eventos, IA aplicada na medicina, tradução, tudo. Então, tá, tem o boom da IA. Outra coisa é a IA como uma inteligência artificial, como uma máquina que pensa, né? Um dispositivo que pode pensar e ter inteligência como o homem. Então, tem essa questão da inteligência artificial, desses dois viés que eles acabam caminhando junto, né? Mas a gente tem se surpreendido com a inteligência artificial, né? Recentemente aí com esse boom do chat GPT, tudo, mas a gente precisa lembrar que a história, né, ocidental nossa ali, da humanidade, é uma história de científica, né, que vem lá da Grécia e tudo mais, tem o Renascimento, onde dá-se o papel muito grande para a matematização, né, da natureza, o controle da natureza, criação de leis, né, lei da gravidade, de movimento, etc. Então, assim, naquele momento ali, a humanidade entende, né, mentes brilhantes, que a gente consegue controlar a natureza, né, e dominá-la. Então, a gente passa a ter uma relação hierárquica com a natureza. Claro que isso é uma questão até existencial, né, de um caminho que a gente seguiu, que é esse caminho tecnológico, tá? Em detrimento de uma questão mais orgânica, de uma relação mais orgânica com a natureza. Então isso vem, né? A gente pensa, a IA é o fim do mundo. Não, isso é tecnologia. Tecnologia é ciência. Ciência vem desde os gregos e vem evoluindo, evoluindo, evoluindo. E a gente está aqui hoje, né? Com essas questões que elas foram mais até alavancadas na década de 50 ali nos Estados Unidos, com a questão lá da IA, nesse sentido que eu estava comentando, se uma máquina pode pensar e tudo mais. Isso muito associado também a uma questão filosófica, que é a filosofia da mente, que ela vai estudar a questão mente e corpo, né? Se há uma mente separada de um corpo, ali o dualismo, ou se não há uma mente, e sim temos apenas ali o cérebro, e ali dentro existem processos, né? Questão dessa interação entre esses dois ingredientes que estariam no nosso organismo, tudo mais, ali na década de 50, né? Isso vem lá do Descartes também, do início ali do Renascimento, né? Essa questão do dualismo, ali na década de 50, ganhou força uma perspectiva funcionalista de entender o comportamento da mente, né, abstraindo a questão da mente, ou seja, mais em termos de como funciona, como que a gente interage com o ambiente, recebe informações, processa e devolve resultados, tá? Então, tudo isso por uma linha causal. Tá? E aí, sim, né, transportando, permitindo que lá os estudos da galera lá de Harvard, que estava com a mão na massa na tecnologia, começasse a pensar também, em conjunto com isso, que sim, uma máquina poderia pensar. Ali a gente tem o Turing, né, lançando essas questões e tudo mais, e começa-se a se tentar implementar, né, uma inteligência artificial mesmo, né, que é essa capacidade de pensar que vem se expandindo, né? Isso tudo acaba caindo na mão de big techs, né, recentemente, com aí o boom da internet e tudo. Então, assim, há um domínio dos dados da informação, né, e há uma aplicação desregulada
da inteligência artificial pelas Big Techs, que traz muitas questões éticas, problemas de segurança, de privacidade, de replicação de preconceitos, acidentes com IA e tudo mais, né? E isso, né, os recursos sendo direcionados para esse tipo de questão, né, em detrimento de questões sociais, ambientais e tudo. Então, muito dinheiro despejado nessa linha, nessas linhas de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, deram esse boom que chega no chat GPT, né, que é o que a gente tem hoje, que é uma IA que conversa como se fosse o humano lá do teste de Turing, né? Só que hoje ela gera coisa, gera imagem, gera texto. Então, assim, a gente volta de novo naquela limpeza de terreno, que é uma IA aplicada e uma IA, uma máquina que pensa. Em termos de IA aplicado, o chat GPT ele é super útil para o dia a dia, para organizar nossas atividades, né? Para fazer resumos de reuniões, próximas ações e tudo, é super. Mas há um medo também das pessoas de que a IA vai dominar o mundo, o chat GPT. O chat GPT é o Bombril, né? Porque a IA generativa, o chat GPT é do um fulano, mas tem várias outras IA generativas semelhantes, iguais, né, da Google e por aí vai. Então, assim, fica essa. A IA pensa se chat GPT. Não, aí a gente precisa separar, porque como o chat GPT está muito estruturado na linguagem, ele é uma análise probabilística, combinatória, estatística da linguagem, que é um outro campo também de estudo filosófico que se desenvolveu muito a partir do início do 20, final do 19, início do 20, que tem um viés de linguagem que é a linguagem baseada no uso, não tem tanto esse conceito muito metafísico de uma linguagem misteriosa, como é que ela funcionaria. Não, a linguagem ela é muito voltada à comunicação, como é que a gente usa e os termos que a gente usa, tá? Então não tem, talvez se desassocie um pouco de uma questão de um pensamento, ou seja, vamos separar linguagem de pensamento. Não é porque a gente usa linguagem que a gente tem um mistério ali de uma consciência, de uma mente, né? A linguagem ela é muito baseada no contexto, tá? Então, na gramática. Então, os termos ali, eles vão ser usados dentro de determinado contexto. E é mais ou menos isso que o chat GPT faz, né? Do que a IA generativa faz. Ela reproduz contexto. Por isso que a gente tem que ir lá ficar conversando com a máquina, explicando o que ela quer dentro daquele milhares de informações que ela tem de análise probabilística, onde que a gente quer que ela vá. Então, nesse sentido, a gente está numa uma questão da linguagem ali, da gramática, que o chat GPT e a IA generativa, ela replica. Não quer dizer que a máquina pensa. Não é essa questão ontológica. Então, a gente limpa, tira esses termos, ontológico, consciência de mente, e passa pelo crivo de uma análise da linguagem, da filosofia da linguagem, que é limpar esses termos e ver a linguagem como uma questão de comunicação e de uso de termos em determinados contextos, né? Mais ou menos é por aí o caminho, né, que eu tenho tentado trilhar, mas olhar com uma questão cética, né? Não ser dogmático, nem totalmente descrente, né? Não achar que a IA é uma coisa de outro mundo e nem desprezar. O ceticismo ele coloca as questões em pauta e analisa. O ceticismo ele ele está numa atitude de suspensão de juízo, para não ser dogmático, ele suspende o juízo e consegue trabalhar com as variáveis. Então, assim, olhando essa questão da linguagem, tirar o peso ontológico das coisas, né? Olhar a linguagem mais como uma questão de uso de conceito, até usando a linguagem, uma análise linguística, para analisar a filosofia da mente, como é que a gente vai trabalhar com esses conceitos da filosofia da mente de consciência, de mente, de corpo, né, de causação, por uma questão com esse olhar, né, talvez até mais funcional,
embora eu já tenha tido uma visão epifenomenalista, mas isso foi lá para os idos de 2018, né? Agora não, talvez olhando por um viés mais funcionalista, que é um viés que permite uma análise, permite progredir um pouco mais na análise. Então, talvez seja esses os nossos próximos passos aí, simplesmente aqui fazendo uma catalogação de pensamento espontâneo, né, e generativo.